porque a sua fornalha é para glorificar a Deus. A sua vida e tudo que você tem é de Deus. Shalom, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor. E hoje eu vou falar de uma passagem bíblica que tem tudo a ver com o tema até do meu testemunho, da minha história de vida, que você pode assistir aqui no canal. Eu sobrevivi sem cheiro de fumaça. E é o capítulo todo de Daniel 3. Só que ele é muito longo, tem 30 versículos e eu não vou conseguir ler ele todo para você. Mas eu vou falar com você um breve resumo de toda essa história maravilhosa que diz respeito de 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles, ao estarem cativos na Babilônia, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem gigante dele, chamou todo o seu reino para a dedicação dessa estátua. E o arauto do rei proclamou em alta voz que havia sentença de morte, de fornalha de fogo ardente, para quem desobedecesse o comando. E aí se encontram esses 3 jovens. Eles entram nessa história e quando os instrumentos musicais tocassem, todos deveriam se prostrar diante da imagem do rei e adorar. E no meio dos observadores que estavam ali, quando estava acontecendo o episódio da trombeta tocar e as pessoas terem que se ajoelhar, se prostrarem diante da imagem do rei, tinha ali os caldeus que eles perceberam 3 homens bem diferentes. 3 homens judeus que se mantiveram de pé e não se dobraram. Esses homens eram adoradores do meu Deus e do seu Deus. E eles jamais poderiam se dobrar diante de uma estátua de quem quer que seja, de quem quer que fosse. E a fé desses jovens era uma fé sobrenatural. Imagina ter uma ordem, um decreto de um rei que você deveria prestar adoração e prostração diante das trombetas. E esses jovens se mantiveram de pé. Eles não se dobraram. Deixa eu te dizer algo aqui, preste muita atenção. O seu comportamento vai chamar a atenção de muitas pessoas. E o ímpio, ele está sempre nos observando. Esses caldeus estavam observando o comportamento dos judeus. Por quê? Porque eles sabiam que na vida daqueles 3 jovens havia algo diferente. Eles sabiam que aqueles 3 jovens serviam ao Deus de Israel. E que eles não iam se prostrar em adoração diante de nenhuma estátua, de nenhum outro Deus. E o ímpio está sempre me observando e te observando para ver, diante dos decretos, diante das situações graves, qual vai ser o meu comportamento e o seu comportamento. Eles vão estar observando, será que vai obedecer ou será que vai desobedecer? E essa desobediência, queridos, ela só deve acontecer na minha vida e na sua vida, como aconteceu na vida desses 3 jovens. Quando algo fere a palavra de Deus e aquilo que nós servimos e nós cremos, essa deve ser desobedecida. E foi exatamente isso que eles fizeram. A ordem do rei era clara. Ao ouvirem um som, prostrem-se, adorem a imagem, caso contrário, morrem. Havia sentença de morte para aqueles jovens. E mesmo assim, eles não temeram. Então acontece que Ananias, Misael e Azarias, que era o seu nome de berço, nome de batismo, nome hebraico, eles não negociaram a sua fé. Eles não se importavam se estavam sendo observados por fofoqueiros. É isso mesmo. Existem os fofoqueiros para ver aquilo que nós estamos fazendo, qual vai ser o nosso comportamento diante dos decretos, diante da afronta, diante de homens malignos que vão decretar algo para mim e para você,
e que não faz parte da palavra do Senhor. Louvado seja Deus pela fé desses homens, porque eles me deixaram e te deixaram um exemplo poderoso de fé, de que diante até mesmo de um decreto de morte, nós não precisamos temer, porque nós sabemos quem está conosco dentro daquele desafio. E nós vemos nesses dias atuais pessoas querendo que você compre, né, as suas ideias distorcidas, compre os seus princípios, compre as suas ideias e esqueça o princípio da parte de Deus. Mas nós somos regidos como embaixadores de Deus aqui na Terra, como filhos do Altíssimo. Nós temos uma missão: cumprir os princípios de Deus e não princípios humanos. E hoje nós vemos que o errado está querendo ficar certo e o certo querendo que seja errado. Esse é o valor de hoje. Esses são os valores que o homem tem imposto para mim e para você. Porque pessoas doentes, elas não aguentam conviver com pessoas curadas. Esses homens que estavam observando esses 3 jovens eram pessoas doentes, doentes na sua emoção, doentes na sua fé, doentes nos seus valores e princípios. Então, o doente vai querer adoecer o curado, mas o curado de verdade, ele vai sempre estar pronto para ser cura para outros também. Então, essas pessoas vazias, elas começavam a se irritar, porque as pessoas vazias se irritam com quem está cheio de Deus. E esses jovens, desde o dia que chegaram no seu cativeiro, eles tiveram uma postura maravilhosa diante do Senhor. Eles nunca venderam a sua fé. Eles sempre estavam cheios de Deus, cheios da presença de Deus, porque eles buscavam a face do Senhor dia e noite, constantemente, sem vacilar. Planejaram então mandar eles para a fornalha. Observaram, viram a postura, viram que eles não estavam fazendo aquilo que o rei mandou fazer, e eles desejaram o que você tem, porque pessoas doentes vai desejar o que você tem. Ele não quer fazer a rota que você faz, mas ele quer o que você tem. Esses fofoqueiros invejosos, na vida desses 3 jovens, nós experimentamos no dia de hoje. Pessoas vão olhar para você e vai dizer: por que ela consegue e eu não? Por que ele consegue e eu não? Então, eles desejam ter e ser o que você é, mas não querem fazer a mesma rota que você. Então, essas pessoas vão tentar matar você, vai tentar mandar você para a fornalha de fogo ardente, porque ele não suporta a ideia de te ver vivo. E isso, gente, a gente experimenta no dia de hoje. Temos pessoas assim, vemos pessoas dessa forma. Lá no capítulo 3, no versículo 10, eu vou ler para você. Eu vou ler algumas passagens bíblicas, porque é muito longo, como eu te falei. Tá bom? O versículo 10 diz assim: o Senhor, ó Rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. Eles foram falar com o rei, e o seu inimigo não vai suportar te ver de pé adorando. O seu inimigo vai questionar a ordem dada pelo rei e que você não cumpriu. Porque o seu inimigo não vai suportar te ver de pé diante das afrontas. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que são diariamente atacadas na sua fé para acharem algo que tire o seu caráter, que tire a sua voz, que cale a sua voz. Vemos hoje muitas pessoas tentando matar o nosso caráter, aquilo que Deus plantou dentro de nós, que é a graça de filhos, e eles não suportam isso, porque os doentes vão querer te adoecer, vão querer roubar aquilo que você tem de mais precioso dentro de você. Eles, no versículo 2, eles lembram o cargo que esses homens carregam, a inveja. Eles querem tomar o seu lugar.
Esses homens eram esses 3 jovens. Vamos ver o versículo 12. Há alguns homens judeus que o Senhor rei pôs como administradores da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham um cargo de administrador. Gente que não te suporta, gente que não aguenta ver você com sucesso, porque esses rapazes tinham sido levados cativos, lembrem disso. Mas agora eles se tornaram administradores da província da Babilônia. Tinham cargos importantes. E eles ficaram tomados de inveja, porque queriam o cargo desses jovens, queriam tomar. O inimigo vai tentar tomar. O inimigo das nossas almas vai tentar roubar aquilo que Deus nos deu por direito, porque esses jovens chegaram lá como escravos e se tornaram administradores. Assim como José chegou como escravo no Egito e se tornou um governador, esses jovens também chegaram como escravos, mas agora eram administradores. Então esses homens tomados de inveja, eles vão diante do rei e diz ao rei: esses 3 jovens judeus não estão obedecendo o comando do rei. E porque esses homens estavam querendo destruir a vida deles. E aí o rei, no versículo 14, você vai ver que o rei fica irado, manda chamá-los e diz: é verdade que vocês não obedeceram? Não estão se prostrando? Gente, aqui eu fiquei meditando, meu Deus, esse rei convivia tanto tempo com esses jovens e ele não havia percebido a fé que eles tinham? Será que esse rei não sabia que esses jovens serviam ao Deus de Israel verdadeiramente e que não obedeceriam esse comando? E aí, o que eu acho interessante é que o rei, achando que era o dono dele, né, diz: agora eu vou te dar uma outra oportunidade para que você se prostre, para que você obedeça a ordem que eu te dei. Crente só é dominado por Deus. Crente não tem dono aqui na terra. Crente pertence ao Senhor. E esse rei parece que não entendia isso. Esse rei não compreendia, porque o ímpio não consegue compreender o rei que nós servimos, o rei que nós obedecemos. Então ele diz: agora eu vou te dar uma nova chance. Você está pronto? E crente está sempre pronto. O que o rei não sabia é que crente está sempre pronto, seja para enfrentar o inferno inteiro. O crente de verdade, aquele que confia no seu Deus, ele está sempre pronto. Pronto para obedecer a voz do seu Deus. Pronto para enfrentar a fornalha, sim, se for necessário. Mas ele está pronto. Ele nunca é pego de surpresa. Crente de verdade não é pego de surpresa. Crente de verdade está sempre pronto para enfrentar, seja qual for o desafio. E aí eu amo o 16. Versículo 16 diz que Sadraque, Mesaque e Abednego dão uma resposta ao rei. E eles dizem assim: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. O que eles estavam dizendo? Eu amo o posicionamento de fé desses homens. A firmeza deles ao falar, o nível de relacionamento que eles tinham com o Deus dele. Meu Deus, que fantástico! Eles disseram: nem precisamos. Sabe por quê? Porque se Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Se ele não quiser, amém, é assim mesmo, esse é o meu nível de fé. E eles disseram: pode vir o que vier. Nós nem precisamos te responder, ó rei. É isso mesmo. Se Deus quiser, ele é Deus. Se ele faz o que quer, eu não estou preocupado com isso. Eu só quero obedecer. Será que eu e você temos esse nível de obediência e fé que esses 3 homens tinham? Vamos ler agora o versículo 18, que diz o seguinte: e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei,
que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Gente, mesmo que esses homens estão dizendo para o rei Nabucodonosor, rei, mesmo que, gente, fala sério, esse mesmo que ele não nos livre, mesmo que Deus não nos livre, fique sabendo que nós não vamos nos ajoelhar. E o que eles estão dizendo? Rei, você não é o meu dono, eu tenho um dono, eu tenho um pai. Eu não sirvo ele pelo que ele pode fazer, eu sirvo porque eu amo, eu sirvo por quem ele é. Essa é a declaração que eles estão fazendo nesse momento. Fique sabendo, rei, que eu não vou me prostrar. Fique sabendo que o meu Deus é outro, você não é meu dono. Quem me comanda, quem me manda é o Senhor. E isso é fantástico. Essa fé, essa declaração de fé desses homens foi o que fez acontecer o milagre deles. Fantástico. Então, o que ele está dizendo? Olha, fique sabendo qual é o nível de fé e obediência e amor ao meu Deus. Fique sabendo, rei, que eu não vou prestar culto aos seus deuses. Fique sabendo que eu não vou adorar a imagem. Uau! Que fé é essa? Que nível de fé é essa? Que mesmo diante de uma fornalha, porque esse era o decreto de morte, mesmo diante dessa situação de morte, diante dessa declaração, o semblante do inimigo vai mudar quando eu e você falarmos isso. Quando eu e você fizermos essa declaração, quando o inimigo estiver nos afrontando e o inimigo estiver apresentando uma situação de morte para mim e para você, Deus vai requerer de mim e de você essa mesma fé. Eu posso até entrar nessa fornalha, mas eu não vou me dobrar ao que o inimigo quer que eu me dobre. Eu não vou prestar culto a outros quando eu tenho o meu verdadeiro Deus, a qual eu cultuo. É isso que esses homens estão dizendo. O semblante do inimigo vai mudar, a ira vai vir. Ele vai babar de raiva por causa de você, mas permaneça firme. Não ceda. Ainda que você veja que o seu inimigo ficou indignado com a sua declaração de fé. Faça essa declaração de fé todas as vezes que o teu inimigo te afrontar. Todas as vezes que o inimigo quiser roubar. Será que eu e você, nós estaríamos prontos para essa declaração? Será que eu e você estaríamos enfrentando essa fornalha? Será que nós venceríamos com a nossa fé? Ou será que nós íamos negociar os nossos valores e o que Deus está requerendo de mim e de você? Não negocie aquilo que você recebeu da parte de Deus. Lá em 1 Reis 21, nos conta a história de Nabote e Acabe. O rei Acabe estava tentando negociar a herança, a vinha de Nabote. Nabote disse claramente para o rei: longe de mim, que o Senhor afaste de mim essa negociação, essa vontade de vender aquilo que é herança, de negociar aquilo que são dos meus pais. Eu e você recebemos da parte de Deus uma herança. Nós recebemos o céu, nós recebemos a salvação. Eu e você vamos negociar o que nós recebemos? Jamais. Você não pode negociar. Não deixe o seu inimigo achar que pode negociar aquilo que Deus te deu como herança. Nabote não negociou, porque ele sabia a importância daquela herança. Não se vende herança herdada pelo pai. Amém? Esses 3 homens sabiam que a luta deles era de Deus. Não era deles, era de Deus. Então entregaram a sua vida para que o Eterno fizesse aquilo que ele desejasse. Esses homens estavam dizendo: se Deus fizer, amém. Se ele não fizer, eu estou entregue nas mãos de Deus. Eles entendem
uma coisa, eles têm a certeza que o lar deles não era aqui, que o lar deles era um lar celestial. Então não havia necessidade desses homens negociarem. E é fantástico a declaração de fé que eles fazem. E aí a Bíblia diz que o rei se enfurece e manda homens fortes amarrar os três e jogá-los dentro da fornalha. E o que eu acho interessante é que a Bíblia narra que esses homens eram fortes no seu físico. E esses homens, quando foram lançá-los na fornalha, esses homens fortes no físico, eles morreram. Porque a fornalha tinha sido aquecida por causa da ira desse rei. Então o rei manda aquecer muito, 7 vezes mais. E quando esses homens fortes no físico lançam os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, quem morre são esses homens. Deus falou comigo que, no versículo 23, Deus falou o seguinte, que os 3 homens que eram cheios de Deus, fortes no espírito, eles caíram dentro da fornalha. Mas eles se levantaram e começaram a passear. Porque a minha força e a sua força não está no físico. Aqueles que usam, vamos dizer assim, aqueles que usam o físico como a sua força, ele vai morrer. Mas aquele que tem a sua força no espírito, que tem um espírito fortalecido em Deus, esse ainda que seja lançado dentro da fornalha, esse vai sobreviver, esse vai se levantar, esse vai passear dentro da fornalha, porque não é forte no físico, é forte no espírito. Crente entra na fornalha só para passear, não é morada a experiência de fé. Crente que vai para dentro da fornalha, porque eu já fui para dentro da fornalha. E a fornalha é só um período, é só passeio dentro dela. Porque dentro dela está o 4º homem da fornalha. Então você não vai ficar morando dentro da fornalha, você só vai passear, vai demonstrar e ter a sua experiência de fé e vai declarar a outros o que você viveu dentro dessa fornalha. E agora eles estão lá glorificando, porque eles percebem que dentro da fornalha eles estavam vivendo o milagre. É dentro da fornalha que Deus vai querer que eu e você tenhamos o olhar diferente, o olhar de milagre. Que dentro da fornalha nós possamos perceber que não estamos sozinhos, que Deus está caminhando conosco lá dentro. Deus não vai deixar você e eu sozinhos dentro das nossas fornalhas. Deus vai caminhar conosco, vai fazer com que eu e você percebamos que o 4º homem da fornalha não te deixou sozinho. Ele passeia contigo para manter a tua integridade. Porque lá dentro da fornalha, quando você estiver passando por ela, e o 4º homem dentro da fornalha estiver passeando com você, ele vai manter íntegro o seu manto, a sua unção, a sua fé, o seu posicionamento em acreditar no soberano, que ele te fará sair sem cheiro de fumaça. É isso que Deus requer de mim e de você. Crê. Porque aqueles 3 homens, quando eles fizeram essa declaração no versículo 18, dizendo, ainda que, mesmo que Deus não faça, eu não vou prestar culto a outros deuses. Quando eles fazem essa declaração de fé, o Senhor toma a causa e diz, pois agora eu vou preservar a integridade do teu chamado. Eu vou preservar a tua vida, porque crente precisa ir para dentro do fogo para ser refinado. Assim como o ouro é colocado dentro do fogo para refinar, assim o Senhor faz eu e você irmos para dentro da fornalha, mas é para sair refinado, é para sair transformado, é para sair com testemunho de fé lá de dentro. O fogo não terá poder para te destruir,
Ele será a tua escola de testemunho. O fogo da fornalha não vai te destruir. Ele vai te ensinar uma lição e vai fazer você contar o testemunho de que você sobreviveu. Porque a sua fornalha é para glorificar a Deus. A sua vida e tudo que você tem é de Deus. Então, quando o rei olha, quando o rei observa, ele não vê mais 3 homens, ele vê o 4º homem passeando na fornalha. E quando o rei vê, quando o rei tem essa visão, ele pensa, não eram 3? Ele pergunta para quem está ao redor, não eram 3? E todos dizem, sim, lançamos 3. Ele diz, mas eu vejo um 4º homem e ele tem semelhança dos deuses, do Filho de Deus. E era o Filho de Deus. Era o próprio Cristo que estava caminhando dentro da fornalha. E o mesmo Cristo que caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que caminha comigo e com você dentro das nossas fornalhas. As nossas fornalhas, elas são para reconhecer que você tem dono, porque você tem um dono. Deus não te manda para fornalhas, Deus não permite as fornalhas para que não haja um testemunho de glorificação do nome de Deus. Todas as nossas fornalhas são para glorificar. Todas as situações difíceis que eu e você venhamos enfrentar, sempre será para glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele vai ser exaltado. E você, quando sair da sua fornalha, você estará exalando a vida de Deus. Porque quando esses 3 homens saíram da fornalha, eles saíram dando um grande testemunho do poder de Deus. Porque quando observaram, aqueles homens não tinham sido nem chamuscados, nem um fio da cabeça deles se perdeu. O manto estava intacto, a vida deles estava intacta. E esse rei reconheceu a grandeza do Deus vivo. E esse rei fez um decreto de que só Deus deveria ser adorado. Então, quando eu e você passarmos pelas fornalhas, é para sairmos de lá, dando testemunho de que só o Senhor é Deus. E lembre-se, o 4º homem da fornalha vai estar contigo e vai estar comigo sempre. Que Deus te abençoe, queridos. Que essa palavra fale o seu coração e saiba que você não está sozinho dentro da sua fornalha. Shalom, queridos, graça e paz.